Olá pessoal, sou Antônio Carlos Lima, sou diretor do SINSP e faço parte atualmente, por indicação do próprio SINSP e da CNTS, do CGNAD, o Comitê Nacional de Avaliação de Desempenho. Ontem, depois de muito tempo, nós tivemos mais uma reunião chamada pelo governo e, infelizmente, o governo insiste com a proposta de atrelar, né, os 20 pontos da avaliação individual da GEDAS ao cumprimento das metas, né? Então, a proposta é manter, né, os requisitos e os quesitos de avaliação de desempenho já existentes, inclusive, né, colocados em decreto, e sem nenhum embasamento legal, sem alteração de decreto, apenas por uma portaria, atrelando a produtividade individual à gratificação individual também. E para isso dando um peso muito grande, né, dos 20 pontos, 10 pontos seriam, né, só para o atingimento de metas. Fazem isso em meio a uma pandemia desenfreada, sem nenhum controle, sem nenhuma ação, com os trabalhadores pressionados, trabalhando em suas casas, né, com os seus próprios equipamentos, na maioria das vezes, pagando a internet em todas as vezes, tendo que juntar a isso as outras atividades da casa e sob essa pressão do medo de, infelizmente, ser acometido por essa doença e, ao mesmo tempo, não atingir a meta, e agora com essa ameaça de, inclusive, ter os salários descontados. Logicamente que nós nos colocamos contra, mas se nós não tivermos o esforço concentrado, né, tivermos o despertar da categoria para que a gente se oponha a tudo isso de maneira veemente, acredito que nós teremos, né, essa proposta infame do governo, um governo que se mostra muito frio, despreocupado com todas essas condições mundiais e principalmente no nosso país. Infelizmente, nós vamos ter isso implementado, né, na nossa avaliação de desempenho, correndo um sério risco de termos valores descontados. Não obstante a isso, nós temos aí proximamente uma reforma administrativa que pode atacar frontalmente, mais uma vez, os nossos direitos, com uma retirada de mais direitos, principalmente na questão da estabilidade. E nessa reforma administrativa, o que está colocado lá é que com 3 avaliações, né, consideradas insuficientes, né, o servidor poderá ser demitido. Olha a gravidade desse negócio. Em contrapartida, nós não temos capacitação, nós sabemos que muitos trabalhadores estão sendo jogados, né, até por não ter outra opção, para essas centrais de análise, e o que acontece? Não tem capacitação, não tem condição de trabalho e todas essas demais variáveis que eu já citei. Essa é a posição do governo, eles se mostram irredutíveis com todos os posicionamentos que nós colocamos, e mostra por trás disso que o governo entende que nós não trabalhamos. Eles mostraram um gráfico lá de uma amostra que fizeram que de 70% dos trabalhadores que estão trabalhando em centrais de análise, que 80% tinham cumprido a meta, né, no mês de fevereiro, que foi o recorte que fizeram. Mas de que maneira fizeram isso? De uma maneira sem avaliar em que condições o trabalhador realizou. Trabalhou de manhã, de tarde, à noite, sábado, domingo, feriado. Outra situação que eles não colocam, né, nessa avaliação, qual que é a qualidade, né, da finalização dos processos? Tem esse filtro nesse negócio? Porque o trabalhador precisa cumprir meta, senão ele está com essa faca no pescoço, né, de não cumprir meta, de sair das centrais de análise e aí perder, por exemplo, a condição de trabalhar remotamente, ao mesmo tempo, né, que agora, com mais esse agravante, que se não cumprir a meta, ele pode ter e vai ter o seu salário descontado. Então, muito triste, né, nós temos uma outra reunião marcada para o mês de maio e o governo avança. Então, esse áudio é no forma de deixar toda a categoria, né,
avisada daquilo que está acontecendo, mas mais do que avisada, é chamar para uma mobilização desta insanidade, desse governo insano, né, de meio de uma pandemia, continuar com essa conversa, né, de descontar salário no não atingimento de metas, não levando em consideração todas as situações, principalmente a falta de capacitação e no meio de uma pandemia. Um abraço a todos, continuaremos informando por aqui assim que nós tivermos outras informações desse tipo.